Um lago que nunca mistura suas águas. O mistério das águas que não se tocam. Imagine um lago, um corpo de água tranquilo, espelhado, sereno. À primeira vista, nada de diferente, mas algo começa a parecer estranho. A superfície é clara, translúcida, talvez até cristalina, mas abaixo, algo muda. A água torna-se mais escura, mais fria, e quando os cientistas tentam estudar esse lago, descobrem o impossível. As águas não se misturam, nem com o vento, nem com a chuva, nem com o tempo. São dois mundos coexistindo no mesmo espaço, menos como se um véu invisível separasse realidades paralelas dentro de um espelho d'água. E a pergunta é, como isso é possível? Bem-vindo ao enigma dos lagos meromíticos, onde as águas se recusam a se tocar. Fenômenos naturais raros misteriosos e, em alguns casos, menos mortais. Neste vídeo, você vai descobrir por que alguns lagos escondem camadas tão diferentes, que funcionam como mundos isolados dentro da própria Terra. E por que, quando essas camadas finalmente se misturam, o resultado pode ser devastador. Esses lagos existem de verdade, e alguns deles matam. Um dos casos mais conhecidos é o Lago Nyos, em Camarões, África. Em 1986, durante uma noite aparentemente calma, o lago liberou uma nuvem invisível de dióxido de carbono que desceu pelas montanhas e matou mais de 1.700 pessoas sem aviso. Sem violência aparente, pessoas foram encontradas deitadas no chão, como se tivessem simplesmente adormecido. Vacas, pássaros, crianças, adultos, todos mortos pela mesma coisa. Um gás acumulado no fundo do lago durante décadas, mantido preso porque as águas nunca se misturaram. Esse é o ponto-chave. Em lagos meromíticos há uma separação permanente entre a camada superior rica em oxigênio e mais leve, e a camada inferior densa e escura, rica em gases dissolvidos sem oxigênio e com vida completamente diferente, ou nenhuma vida. Esse fenômeno ocorre por diversos fatores: diferenças de temperatura, salinidade, profundidade extrema, ausência de circulação e até atividade vulcânica. Mas o resultado final é sempre o mesmo: camadas que vivem lado a lado, mas permanecem eternamente separadas. A fronteira entre elas é invisível, mas real. E nela, a vida muda. Em lagos como o Kivu, na fronteira entre Ruanda e o Congo, a situação é ainda mais alarmante. O Kivu tem mais de 480 metros de profundidade e guarda, nas camadas inferiores, mais de 300 bilhões de metros cúbicos de dióxido de carbono e metano, uma mistura explosiva. Os cientistas chamam isso de lago de gás. E se um dia essas águas se misturarem, o mundo pode presenciar uma das maiores catástrofes naturais da história moderna. Mas não é só o perigo que fascina nesses lagos, é o que eles escondem. Alguns lagos meromíticos, como os da Noruega, Canadá e Antártida, possuem formas de vida completamente isoladas nas camadas profundas. Seres que nunca tiveram contato com oxigênio, micro-organismos que vivem no escuro absoluto, num ambiente que simula condições extraterrestres. Os cientistas acreditam que estudar esses organismos pode revelar como a vida sobrevive em oceanos subterrâneos de luas como Europa ou Encélado, fora da Terra, e esses ambientes são tão estáveis que funcionam como cápsulas do tempo. Imagine poder perfurar as camadas de um lago e encontrar ali registros biológicos e químicos de 10.000, 20.000, até 50.000 anos atrás. As camadas não misturadas guardam informações sobre o clima antigo, sobre a poluição antes da industrialização, sobre erupções impactos cósmicos, até mesmo pandemias esquecidas. São arquivos líquidos do planeta, mas ao mesmo tempo são armadilhas silenciosas, porque tudo aquilo que está ali embaixo, trancado há milênios, pode um dia vir à tona. E quando isso acontece, a natureza cobra caro. Alguns cientistas já alertam que mudanças climáticas extremas, desmatamento ou atividades humanas irresponsáveis podem desequilibrar esses lagos. E quando a estratificação quebra menos, quando o equilíbrio é rompido, menos a mistura entre as camadas pode liberar gases, toxinas e substâncias que o mundo não está preparado para enfrentar. E a verdade é que nem precisamos ir tão longe para encontrar isso. No Canadá, o Lago Crawford, um pequeno corpo d'água em Ontário, é meromítico. Ele tem apenas 24 metros de profundidade, mas suas camadas são tão bem preservadas que cientistas conseguiram identificar registros de ocupações indígenas, mudanças no uso do solo
e até a assinatura da chegada dos colonizadores europeus, tudo isso analisando as camadas da água. Ou seja, mesmo os lagos pequenos guardam grandes segredos, e a ciência ainda está apenas começando a decifrá-los. Mas talvez a pergunta mais intrigante não seja por que essas águas não se misturam, e sim, por que algumas se separam tão perfeitamente durante tanto tempo. Existem teorias físicas, sim, mas há também linhas alternativas. Alguns acreditam que certos lagos estão localizados sobre zonas geológicas de energia, como os nós da grade energética da Terra. Outros sugerem que há vibrações específicas, quase imperceptíveis, que mantêm essas camadas separadas, menos como campos invisíveis estabilizadores. E há ainda os que veem nesses lagos portais naturais, pontos onde o véu entre mundos é mais tênue. A ciência tradicional não endossa essas ideias, mas não pode refutá-las por completo, porque a verdade é, ainda não compreendemos tudo. Nem sobre os oceanos, nem sobre as águas paradas de um lago, que insiste em manter seus segredos submersos, e isso nos leva a uma reflexão maior. Talvez esses lagos sejam o espelho da própria condição humana, cheios de camadas, superfícies tranquilas, profundezas densas, regiões que preferimos não misturar, não explorar, não tocar, medo do que podemos encontrar, mas inevitavelmente chega o momento em que as águas se encontram, por acidente, por desgaste ou por necessidade. E quando isso acontece, a liberação, pode haver caos, mas também pode haver transformação. Afinal, o que está preso precisa emergir, o que está dividido precisa se encontrar. Até mesmo nas águas mais antigas, mais profundas, Thymosis, Inofim, o mistério do lago que nunca mistura suas águas, nos ensina que até o que parece imóvel pode estar apenas esperando o momento certo para se revelar.